Olá, boa noite, Santa Catarina! Que coisa boa! Que bom saber que você está ligado com a gente nesta segunda-feira. Que delícia, que prazer saber que você está ligado com a gente, viu? Escolhendo o SCC SBT para se manter bem informado. Hoje, segunda-feira, 23 de março. Que honra estar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, num dia tão especial, né? Um dia que a gente comemora esta data tão especial de aniversário da capital dos catarinenses. Capital não só dos catarinenses, mas de todos que escolhem vir para cá para passear, para passar férias ou para morar. E a gente se orgulha muito de estar frente a um jornal como Tá Na Hora Santa Catarina, aqui no SCC SBT, numa data tão importante e tão especial. Por isso, a gente abre o Tá Na Hora Santa Catarina de maneira especial, conforme o dia pede, o aniversário da nossa capital. Ah, Florianópolis! Hoje, a capital dos catarinenses celebra mais um capítulo da sua história. São 353 anos de memórias, encontros e recomeços. Uma ilha que não é feita só de pontes, mar e paisagens de tirar o fôlego, mas de gente. Gente que chega, se encanta e fica. Gente que escolhe chamar esse pedaço de paraíso de lar. Aqui, cada canto carrega histórias, dos primeiros passos marcados pela cultura açoriana até os sonhos que continuam sendo construídos todos os dias. Florianópolis tem o dom raro de abraçar, de receber quem vem de longe, como se sempre tivesse pertencido aqui. Seja o visitante que leva na mala a saudade ou aquele que chega e decide plantar raízes, criar filhos, construir família e, claro, escrever um novo futuro. É uma cidade que mistura o som das ondas com o riso das ruas, o cheiro do mar com o calor humano de quem sabe acolher, um lugar onde o coração bate mais forte. Hoje é dia de celebrar mais do que uma data. É dia de celebrar histórias, sonhos e vidas que se encontram aqui. E é aqui, todos os dias, que nós também estamos, ao lado de quem vive, constrói e transforma essa cidade. No Tá Na Hora Santa Catarina, a gente conta as suas notícias e dá voz às suas histórias. Parabéns, Floripa, pelos seus 353 anos de beleza, de acolhimento e, acima de tudo, de alma. Não tem como a gente não se orgulhar dessa terra tão linda, dessa capital maravilhosa, né? Como eu disse no início, recebe tão bem a todos. Parabéns mais uma vez para Floripa e para todos que têm Floripa no coração. Que maravilha, né? Parabéns. Vida longa, sucesso, muita coisa boa. E a gente possa contar essas histórias aqui, né? E a gente começa o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje, depois dessa homenagem especial, nesse dia especial, feriado, inclusive, aqui na capital, para falar de uma notícia aí que a gente, infelizmente, traz seguidamente. E agora? Vamos falar porque um furto de fio foi registrado na Ponte Colombo Salles, na saída da ilha de Florianópolis, mais uma vez. Não é repetição, não. Não é repetição. Que novela, né? O criminoso foi preso em flagrante. Érica Garda tá por lá e atualiza as informações pra gente, Érica. Infelizmente, essa novela continua. E agora, o que tem de atualização, o que se sabe, mas a única coisa certa é que, mais uma vez, mais um furto aconteceu na nossa capital, logo no nosso aniversário. Vai daí, Érica! É isso, Thiago. Boa noite para ti, para os nossos amigos de casa. Mais um furto, inclusive eu, o cinegrafista Sérgio Rosa, a gente esteve aqui nesse mesmo local há alguns dias porque já tinha acontecido uma situação de furto de fios. E agora nós estamos aqui, então, porque aconteceu uma outra ocorrência. Aconteceu aqui atrás de mim, na Ponte Colombo Salles, que liga então a ilha ao continente, mas dessa vez, felizmente, a Polícia Civil pôde acompanhar toda a ação desse criminoso através das imagens de câmeras de segurança. Então a polícia veio rapidamente aqui até o local. Esse criminoso tentou fugir a pé, mas a polícia logo o localizou e encontrou com ele, inclusive, um saco com diversos fios. Ele foi preso em flagrante então. Mas é uma situação que, mais uma vez, fica de alerta.
A gente sabe que esse é um local muito movimentado. Hoje mesmo, com o feriado aqui de aniversário da nossa capital, o trânsito segue bastante intenso nesse momento. Óbvio que não tanto quanto nos outros dias, mas ainda assim o movimento é intenso e mesmo assim isso não faz com que, isso não intimida os criminosos. Então eles vêm para cá, furtam os fios e aí realmente fica prejudicado para a questão dos motoristas, porque agora à noite, né, final do dia ainda está claro, tem essa iluminação, mas daqui a pouco já vai fechar o tempo, já vai chegar a noite e aí realmente já fica um pouquinho mais difícil para os motoristas. Então sempre aquele pedido também de atenção, cuidado, calma, paciência para quem passa por aqui. Mas felizmente, então, esse criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A gente vai seguir monitorando as situações e logo mais eu volto aqui no Tá Na Hora com outras informações. Faça isso, Érica, vamos estar lhe aguardando. Mas é isso, é transtorno para todo mundo. Daqui a pouquinho baixou a luminosidade, é problema de insegurança, não só para os veículos, né? Mas também para quem precisa transitar aí pela região. Obrigado, viu, Érica? Mais uma vez, essa novela que não termina aqui em Floripa. 6h20 agora. Oliveira, vem comigo aqui porque a gente fala de um alerta de saúde no litoral norte. Um surto de diarreia preocupa São Francisco do Sul. Uma creche da cidade precisou suspender as atividades às pressas. Renato Santos chega ao vivo trazendo informações, está organizando tudo por lá, o Renato, mas ele já vai trazer todos os detalhes para a gente porque esse surto chegou em São Francisco do Sul. Será que as cidades da região aí já estão preparadas para caso isso também chegue em outros municípios? A informação é sua, Renato. Traz para a gente aí. Surto, então, confirmado, é isso? Exatamente isso, viu, Tiago? Ótima noite para você e a todos os nossos telespectadores que estão ligados aqui na tela do SCC SBT. Esse tipo de infecção já é bastante comum no período de veraneio em todo o Brasil, mas na cidade de São Francisco do Sul ainda não havia nenhum tipo de pessoa infectada até a última semana. Mas na última sexta-feira, a prefeitura informou por meio de nota que algumas crianças apresentaram sinais de infecção e também de diarreia, de surto de diarreia. E por causa disso, o Centro de Educação Infantil Bem Me Quer teve que ter as aulas canceladas. O cancelamento das aulas segue, portanto, até amanhã, terça-feira, mas pode ser prorrogado, já que as autoridades da saúde, os profissionais da Secretaria de Saúde, ainda estão investigando esse surto de diarreia nessa cidade aqui do nosso litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura, ainda não há número exato de crianças que foram infectadas, mas está sob investigação. A prefeitura que disse que está trabalhando para tentar reverter essa situação e disse também que está dando todo o suporte para as famílias dessas crianças que apresentaram os sintomas da doença. Vale ressaltar que o sintoma de diarreia, de infecção por diarreia, começa com a evacuação, vômito, dores abdominais e também febre alta em alguns casos. A orientação dos profissionais da saúde é para que os pacientes tomem bastante água para não sofrerem desidratação e que procurem imediatamente uma unidade de saúde. Em casos como esse, a orientação da saúde também é fazer o que a prefeitura fez, fechar o local se tiver mais de 2 ou 3 pessoas infectadas, procurar investigar o caso para não ter um surto e que outras pessoas possam ser infectadas, já que a infecção pode ser causada por meio do toque ou ainda de materiais reutilizados por outros pacientes que não têm a doença, viu, Tiago? Retorno com você aí no estúdio. Perfeito, Renato. Importante informação, dicas também que você trouxe pra gente aí, tem que ficar atento. Qualquer atualização você volta com esse assunto, mas daqui a pouquinho você retorna aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigado, Renato. 6h23, a gente fala agora de um caso grave no Vale. Um homem que atuava como pastor foi preso hoje após ser condenado por estupro de vulnerável. Os abusos teriam acontecido ao longo de anos, lá em Apiúna. Vamos conversar com a Nath Oliveira para falar sobre esse assunto. Nath, o microfone é seu, a informação é sua, é um assunto que a gente realmente repudia, mas a gente precisa dar notícia e informação. É com você, boa noite.
Boa noite, Tiaguinho, e a todos que nos assistem. É exatamente isso. A Polícia Civil prendeu este idoso de 82 anos de idade que atuava como pastor e que era então procurado pela Justiça. Ele foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Apesar dessa prisão ter acontecido hoje no bairro Encano Baixo, em Indaial, o crime aconteceu na cidade de Apiúna. E aí, então, como que aconteceu isso, né? Ele era pastor de uma igreja local e muito amigo dos pais, então, da família da vítima. E aí esses abusos, conforme as investigações, ocorreram durante 6 anos, entre 2009 e 2015. E aí ele se aproveitava, então, que ele era amigo íntimo da família, ele frequentava a casa sempre cerca de 15 dias, né? A cada 15 dias ele ia, então, na casa dessa família e aí realizava esses abusos. A vítima, na época, tinha apenas 8 anos de idade, quando tudo isso começou, e aí só foi parar aos 15 anos. O que mais revolta é justamente essa proximidade do pastor com a vítima. A Polícia Civil não informou se era um menino ou uma menina, né? Mas, enfim, uma criança de 8 anos, quando começou tudo isso. E aí, em muitas dessas ocasiões, quando ele ia, então, até essa residência dessa família, ele também dormia por lá e, conforme a polícia, teve vezes que ele dormiu ou na mesma cama ou no mesmo quarto, né? Junto, então, ali com a vítima. A polícia estima que os abusos ocorreram cerca de 144 vezes ao longo desses 6 anos. E aí, a situação ela acaba ficando ainda pior, viu, Tiaguinho? Porque este idoso ele já é reincidente, ou seja, lá em 2014 ele já havia sido condenado por um crime parecido, que aí tinha acontecido na cidade de Indaial, que era onde ele morava, e ele foi condenado a 8 anos na época. Agora, então, com essa nova sentença de 15 anos, ele foi preso hoje, encaminhado diretamente ao presídio regional. A Polícia Civil também reforça para que a comunidade denuncie casos de abuso. Tudo isso dá para ser também de forma anônima, através do telefone da delegacia da sociedade ou até de forma online, né? Tudo isso dá para fazer então pelo site da Defesa Civil. Um caso revoltante, mas que agora ele está preso e que ele permaneça então à disposição da Justiça. Tiaguinho, volto contigo aí no estúdio. É isso, Nath, que ele fique por lá, dessa vez que ele fique por lá, né? 144 vezes a estimativa que se teve que ele fez, que ele praticou esse abuso. Olha a gravidade da situação, é lamentável, não é triste, lamentável, é nojento, é tudo junto, né? Um sentimento ruim. Obrigado, viu, Nath, pelas informações, está aí, ó. Violência contra as mulheres é um contexto, né? Não só com as mulheres, mas claro, a gente bate em cima da questão dos feminicídios, que daqui a pouquinho vamos trazer mais um caso aqui em Santa Catarina, mas de vulnerável, o assunto ele é revoltante. A gente não sabe se foi uma menina, se foi um menino, mas a denúncia ela é muito importante. Vizinho, amigo, colega, primo, seja lá o que for, denuncie. O que não dá é para deixar acontecer, para depois chegar no criminoso, né? Infelizmente, dessa vez foram 144 vezes a estimativa que teve esse abuso. É lamentável. Bom, hoje é segunda-feira e durante todo o final de semana, muitas ocorrências aconteceram aqui em Santa Catarina e a gente dá um destaque em algumas delas agora para você no Giro de Notícias. Um grupo criminoso invadiu uma loja e roubou 13 carros na noite de sexta-feira no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Durante a ação, funcionários e clientes foram rendidos e tiveram pertences levados. A Polícia Militar realizou buscas e recuperou todos os veículos. 4 estavam queimados e 9 em condições de uso. 2 suspeitos foram presos. Um motociclista morreu após uma colisão com um carro na tarde de domingo na SC 437 em Maruí, no sul do estado. O acidente aconteceu quando o motorista tentou fazer um retorno e acabou cortando a frente da moto. O condutor chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A passageira da moto ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Uma mulher grávida e o companheiro morreram após um caminhão carregado com tábuas de madeira tombar sobre o carro em que estavam na tarde de domingo, na SC 435 em São Bonifácio, na Grande Florianópolis. Com o impacto, toda a carga caiu sobre o veículo, que ficou completamente destruído. O casal, ambos de 23 anos, foi encontrado já sem vida. O resgate foi complexo e exigiu o uso de maquinário pesado para remover a madeira e acessar o carro. 2 motoristas ficaram feridos após uma grave colisão envolvendo 4 caminhões na madrugada de sábado na BR-101, no Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Com o impacto, uma cabine foi arrancada e a carga se espalhou pela pista, causando interdição temporária da rodovia.
Os feridos foram socorridos e o local precisou de apoio de máquinas para limpeza e remoção dos veículos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 360 garrafas de vinho de origem estrangeira sem documentação fiscal na manhã desta segunda-feira, na BR-282 em Lages. A carga foi encontrada durante a abordagem de uma van em fiscalização de rotina. Diante da irregularidade, o motorista e a mercadoria foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal por suspeita de descaminho. Agora às 6h28, atenção motoristas que vão pegar aí a BR-101 no sul do estado. Um trecho da rodovia na região de Tubarão vai ser interditado nesta terça-feira para obras de manutenção. A Manu Justino traz todos os detalhes, todas as informações, principalmente para você que planeja viajar e vai passar pelo local. Olha só. Essa interdição vai acontecer nesta terça-feira, a partir das 9 horas da noite, em Tubarão, nos quilômetros 334 e 331, sentido norte. A gente já antecipa essa informação aqui porque pode causar lentidão, já que vai ser uma série de obras que eles vão fazer ali, todo o fluxo vai ser desviado pelas marginais. Então, eles vão fazer uma série de melhorias ali no trecho que vai precisar, então, da interdição. É claro que vai ter a sinalização ali indicando, mas é importante os motoristas ficarem atentos também, ou quem for passar por aquele trecho, sair com uma certa antecedência para não se atrasar. Então, eles vão fazer a sinalização horizontal, a implantação de taxas, reparos no pavimento e também iluminação do trecho, limpeza de acostamento, remoção de vegetação na barreira do canteiro central e outras obras que vão ser feitas ali. Então, a empresa Motiva já traz essa informação. Então, vai começar às 9 horas da noite, vai se estender até às 5 horas da manhã de quarta-feira. Então, reforçando a informação, prestar atenção na sinalização, nas placas que vão estar ali no local. Só reforçando também a informação que desde sexta-feira, dia 20, começou a valer a nova tarifa dos pedágios aqui no trecho sul da BR-101. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Manu. Agora às 6h30. A mega obra de alargamento da faixa de areia da praia de Balneário Pissarras está quase concluída. Claro que a nossa equipe foi conferir o andamento dos trabalhos e tem novidades. Confere aí na reportagem da Cris Pinheiro e do Ari Alencar. Quilômetros de extensão, mais de 379 mil metros cúbicos de areia ao longo da orla. Um investimento que ultrapassa os 40 milhões de reais. Máquinas a todo vapor, muitos trabalhadores para oferecer mais espaço para moradores e banhistas. O trecho que compreende o mole da Avenida Getúlio Vargas e o mole da Barra Rio Pissarras ampliou 30 metros. O material depositado aqui vem de alto mar. A areia vem lá de uma jazida que fica localizada a cerca de 12 quilômetros da costa. Essa jazida que tem essa areia tem as mesmas características da areia original da praia. Essa obra tem o seu cronograma físico lá da licitação, lá do projeto técnico, cerca de 65 dias para a conclusão. Porém, nós vamos entregar a obra com menos esse período, cerca de 60 dias. Essa é a quarta obra de alargamento da faixa de areia da praia de Balneário Pissarras. A primeira aconteceu lá em 1998 e tem novidades. Nem encerrou essa etapa e uma nova readequação de 430 metros já iniciou bem aqui, na região do mole da Avenida Getúlio Vargas. Isso sim, foi um estudo pelo INPH, o Instituto Nacional de Pesquisas Hidrográficas, onde viu que Balneário Pissarras precisava completar. E após o término da areia, que são os 430 metros, já está acontecendo um estudo para a gente fazer um novo mole de uma forma diferente. As obras de alargamento são realizadas com frequência por conta do desgaste nos períodos de fortes chuvas e ressaca. Os recursos para a execução da obra são provenientes de um fundo de manutenção da praia. A nossa orla, a beira-mar, nós temos o FUNPRA, que é o Fundo da Praia, onde uma porcentagem de toda a arrecadação do nosso município é depositado. Hoje nós estamos concluindo, executando essa obra com recurso próprio, recurso nosso. Aqui não tem financiamento, aqui tem investimento. Por várias vezes, Balneário Pissarras deu essa oportunidade de ter muitas vezes até de sobrar valores e a gente investir nos bairros, nas localidades. Quem está otimista é o Wallace, do quiosque. Ele acompanhou o andamento da obra e espera colher os frutos na próxima temporada. Bastante benfeitoria, tanto para a cidade como para os comerciantes, Esse projeto é importante.
como o prefeito já tem feito bastante obra, desenvolvimento aqui para a praia para atrair bastante turismo. O espaço ampliou também para a criançada que joga um futebol de areia em uma quadra gigante. E para os banhistas, que aproveitam com mais tranquilidade a praia. Sim, o comércio vai crescer muito mais, né? Se já tem a gente tem os nossos comércios aqui, então vai crescer muito mais. O turismo, pessoas vindo morar para cá, então está seguindo uma segunda Balneário Camboriú, né? Eu acho bem importante porque a família pode curtir melhor a praia, né? Eu particularmente não gosto muito de ficar na areia e com o alargamento tem quadras, tem outras opções para a família inteira curtir isso. Eu achei muito importante, muito legal. Estou curtindo bastante. Ainda tem muito movimento, a areia fica bem cheia de turista, principalmente, né? Então aumentou bastante e tem espaço para todo mundo agora. Olha, eu falei que tinha novidade da Cris trazendo para a gente 80% das obras concluídas lá em Pissarras. Valeu, Cris! Agora, Oliveira, vem comigo aqui porque nesta semana tem amistoso da Seleção Brasileira. Como já sabem, o Neymar, dessa vez, nada, não foi escalado. O PC conversou com um famoso ex-jogador da Seleção Brasileira, o maior ídolo do Flamengo, para perguntar sobre essa decisão, para a gente entender um pouquinho mais, né? Será que realmente ele tinha que ir, não tinha que ir? Bom, eu não sei. Vem daí, PC! Tiaguinho Pires, abençoado, meu camisa 10, tudo bem? Olha, é para falar sobre um camisa 10 também. Tá vendo aquela fila ali? Estou aqui em frente ao Teatro Carlos Gomes, ali são filas de rubro-negros que vieram para conferir a palestra do Zico, um evento fechado sobre liderança. E esse é um ano de Copa do Mundo, Tiaguinho, Copa do Mundo que você vai conferir aqui na tela do SCC, do SBT. E olha só, nós aproveitamos então a passagem do Zico para perguntar: e aí, Galinho, Ancelotti está certo? Levaria ou não levaria o Neymar? E nas condições atuais do Neymar, ele faz falta à seleção brasileira? Confere o que o Galinho disse ao SCC SBT. Hoje não, porque tá vendo, o Neymar, ele não é mais um, ele é o um, entende? É diferente, o que se espera dele é outra coisa que você espera dos outros. Então, quando você está ali na seleção, já que está, as pessoas vão cobrar muito de você. E eu acho que, no momento, o que vão cobrar, ele não está ainda em condições de corresponder. Pelo que tu está vendo, e pela tua importância também, pela tua grandeza, eu vou te perguntar: quais são, Zico, as chances reais do Brasil voltar a ser campeão nessa Copa? Eu acho que as chances são iguais para todos. Eu não vejo assim. A França, talvez pela manutenção, né, e uma renovação importante do seu plantel, mas a continuação do mesmo método para chegar lá, eu acho que isso deixa ela um pouquinho acima. Mas jogando futebol, eu vejo que o equilíbrio é muito grande no futebol mundial. Tá vendo só, Thiago Pires? Palavra de quem entende, do camisa 10, o maior camisa 10 da história do Clube de Regatas do Flamengo, Zico, que passou para o Blumenau, e o Tá Na Hora passou por aqui também para conferir. Do Zico para um outro camisa 10, para você, jogador caro, diferenciado, Tiaguinho Pires. Que nada, jogador caro é aí, o grande PC, quem acompanha nas redes sociais vê que o homem é bom no futebol. Obrigado, PC. Agora, ainda continuando falando de esporte, hoje é segunda-feira e você aí de casa já sabe que toda segunda é dia de correr, né? Então, tá na hora de correr. Roda a vinheta. Oliveira, vem me acompanhando aqui, porque com o aumento da expectativa de vida no Brasil, cresce também a preocupação com a qualidade de vida na terceira idade. E hoje, aqui no Tá Na Hora de Correr, é sobre longevidade. A gente vai falar da saúde da terceira idade e da importância da prática recorrente de atividade física. E para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio a profissional de educação física, a Anne Luiz, mestranda em ciências do movimento humano, para conversar conosco. E também, é claro, o educador físico, também corredor,
Professor Carlos Roberto Duarte. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado por terem vindo, Anne. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado. Para a gente é um prazer estar aqui. Que coisa boa, para a gente conversar sobre isso. Agora, Anne, eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta para você. A prática regular, tá, da atividade física, ela ajuda realmente a prevenir doenças, mesmo como a gente sempre escuta isso, né? Tipo, a atividade física, ela melhora a questão mental, a saúde humana. De que forma a atividade tem esse papel aí na terceira idade, principalmente? Sim, a atividade física é muito importante, né? Já tem diversos estudos que falam que os idosos, né, que praticam uma atividade física, né, idosos corredores que praticam mais de 60 minutos de atividade física vigorosa por semana têm menos risco de doenças cardiovasculares, né, de diabetes, depressão, tem uma melhora na cognição, então realmente aí os benefícios são enormes. Professor, eu vou lhe dizer, eu não sei qual é a sua idade, tá? Não sei se pode falar, se o senhor quer falar também, não vou lhe perguntar. Mas o senhor já está na terceira idade ou não? Não sei se conta 60 para cima e depois não para. Mas estou fazendo 75 esse ano. 75 anos. Quem é que diz que esse homem tem 75 anos? Agora eu quero saber, já corre há quanto tempo, professor? Regularmente uns 40 anos, mais ou menos. 40 anos correndo? Contando maratonas, meia maratonas e tal, mais ou menos 40 anos. Então, agora eu quero lhe perguntar, quais são os cuidados que o senhor tem que ter? Mudou alguma coisa? 40 anos, o senhor era bem novinho lá, mas depois que passou ali dos 60, muda alguma coisa no dia a dia, no treino? O que o senhor, mais ou menos, tem a nos dizer sobre isso? Isso muda. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é respeitar a idade, né? Porque tem uma hora que chega. Não vai dizer que a pessoa ficou mais velha com 40, ou com 50, ou com 60. Cada pessoa tem um declínio da performance, até da saúde, com o decorrer dos anos, né? E aí cada um precisa conhecer seu corpo e escutar e aí se adaptar. Então hoje, por exemplo, eu ainda continuo correndo, mas eu fiz muita maratona, até acima disso, hoje eu não faço mais, mas ainda continuo correndo até 21 quilômetros. Mas acho o ritmo muito mais lento, tomando mais cuidado para evitar lesões, né? Que isso aí a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Né? Pois é, esses cuidados que eu gostaria de lhe ouvir. Qual é nesse momento, qual é o cuidado principal que o senhor tem antes e depois de uma corrida? Primeiro fazer um pouco mais, se não fazia, de alongamento pré e pós. Isso aí é importante. E depois aí devagar, certo? A gente não vai querer fazer no ritmo que a gente fazia há 40 anos atrás. Então tem que realmente ir mais devagar. Se eu fazia 10 quilômetros em 40 minutos, agora fazer 10 quilômetros em 1 hora, não tem problema. Tem que esperar os quilômetros passar com mais paciência, vamos dizer assim. Bom, tem muita gente que está nos assistindo agora, vendo aqui o professor Carlos dizendo assim, mas não, esse homem não tem 75 anos, é mais novo, ele é mais novo. Agora, Anne, como é que funciona isso? Por exemplo, uma pessoa, o seu Carlos já tem 40 anos, né? Professor há 40 anos, mas uma pessoa que quer começar agora, está na terceira idade, passou dos 60 a mais, aí já está com 60 a mais, quais são os cuidados? É possível, pode começar a praticar essa corrida, esse exercício mais forte? Sim, pode e deve, né? Claro que cada caso tem que ser analisado, né, pelo treinador e pelo médico. Precisa ter uma liberação médica, o treinador precisa estar ciente de lesões que a pessoa possa ter, mas deve fazer atividade física vigorosa e tem que começar aos poucos, né? Pouco quilômetro, pouco tempo e vendo onde consegue chegar. Não se preocupar tanto assim na velocidade inicial e no seu tempo, né? Respeitando a individualidade biológica e cuidar da preparação física, né? Antes da corrida, fazer ativação muscular, cuidar do fortalecimento muscular, né? Para quem vai correr, né? Por mais tempo. E ter esse acompanhamento aí com profissionais e médicos. É isso que eu ia lhe perguntar. É importante, então, depois dos 60, quer praticar o exercício, de ter um acompanhamento profissional para liberar, fazer alguns exames, para ver se está tudo bem, porque daqui a pouco você tem alguma coisa e não sabe, né? Sim, não, é extremamente importante. Para fazer a atividade física vigorosa, precisa ter a liberação médica, né? E o treinador precisa ter esse laudo, ter que ter toda a ficha do paciente para poder prescrever a atividade física correta. A corrida também, né, Anne, deve ter aquele trabalhar em conjunto, por exemplo. Eu gosto de correr na beira-mar, gosto de praticar.
Mas o fortalecimento, por exemplo, de uma academia, de um pilates, isso pode estar trabalhando junto? Sim, é extremamente importante também, além da corrida, né, do tempo de corrida que esse idoso vai fazer, precisa ter um fortalecimento muscular, tanto na musculação quanto no pilates, trabalhar mobilidades, né, de quadril, de tornozelo, de joelho, para que, né, não ocorra nenhuma lesão, né, na hora da corrida. Perfeito. Carlos, agora eu vou lhe perguntar, como é que está a preparação aí para a volta à ilha? Eu sei que o senhor está já no treino, enfim, conta pra gente aí. Está na fase importante, né? Como o pessoal sabe, a volta à ilha que faz agora em abril, 11 de abril, vai para a 29ª edição. Fui eu que lá em 96 inventei essa loucura aqui em Florianópolis. E é uma prova que dá muito trabalho, mas dá muita satisfação de organizar, porque as pessoas realmente se empolgam muito com essa prova sui generis aqui, uma característica que dá uma volta. É um orgulho para o senhor, né? É um orgulho, dá muito trabalho. Hoje estou de manhã cedo trabalhando, ontem estava trabalhando, até esqueci que hoje era feriado, porque não faz parte, apesar de eu estar na hora de aposentar, né? Mas não tem jeito, a gente fica envolvido e tem muita coisa que está sempre na cabeça da gente, mas faz parte, né? Inclusive eu corro também, né? Precisa treinar um pouquinho. Exatamente. Porque já não faz, é só organizar, né? Já faz uns 25 anos que eu corro numa equipe da família, então a distância ali de 6, 8 quilômetros eu sempre faço ainda. Professor, rapidamente, olhando para a nossa câmera lá, pessoal que está nos assistindo agora, quem quer começar, dê um recado, dá um incentivo aí de quem corre há 40 anos. Bom, para vocês que querem nunca correr ou nunca participaram de corrida, nunca é tarde. Acho que qualquer hora dá para vocês começarem. Lembrar o que a Anne falou a respeito dos cuidados médicos, etc. Né? E quanto mais velho, mais cuidado precisa ter, né? Mas nunca é tarde. É sempre com a cabeça positiva e a gente precisa mexer. O corpo humano, mesmo uma pessoa de mais idade, também precisa mexer. Boa. Precisa fazer atividade. Anne, vou fazer o mesmo pedido. Para você, uma profissional, mestranda, faz o convite para o pessoal começar a se mexer, né? Sim, é extremamente importante, né? Todo mundo iniciar o movimento e a corrida. E eu queria falar para as pessoas mais velhas não terem medo de se mexer, porque tem alguma lesão, porque tem uma patologia, né? A gente vê muitas pessoas com medo de piorar a lesão. Com o acompanhamento certo, né? Consegue fazer todas as atividades físicas tranquilo. Obrigado por ter vindo conversar conosco, Carlos. Obrigado, sucesso obrigado, aí na corrida, na organização. E aí depois você vem contar pra gente como é que foi aí, tá? Tá bom, Obrigado pela presença. Esse foi o Tá Na Hora de Correr. É isso, tá na hora de correr. Muita informação para você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, conversando com esses dois profissionais, parceiros, queridos e trazendo tudo que você precisa saber. Tá com 60 a mais? Não tem essa, não dá desculpa. Dá sim para praticar o seu exercício, a sua corrida ou, quem sabe, qualquer outro esporte. Mas o negócio, como disse a Anne, o seu Carlos, é se mexer. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Você vai ver a seguir a instalação da pedra fundamental do Parque Urbano e da Marina da Beira-Mar Norte. Também a variação do preço do combustível na região norte de Santa Catarina e, claro, muito mais destaque daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora. É rápido o intervalo, a gente já volta. Eu disse que era rápido, estamos de volta, Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia nesse início de semana, nesta segunda-feira. Que bom saber que você está ligado com a gente. Agora, 6h48 e a gente continua por aqui. Falamos agora de uma decisão importante que mexe com a estrutura administrativa de Indaial, no Vale do Itajaí. A Justiça derrubou uma regra que regulamenta a nomeação pode subir o TP para a gente aí, para cargos públicos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Nath Hélio Oliveira com todos os detalhes ao vivo sobre esse caso. Por enquanto, a gente segue aqui porque o aniversário de 353 anos de Florianópolis foi marcado pelo início de uma obra histórica. E põe histórica nisso, viu? A instalação da pedra fundamental do Parque Urbano e da Marina da Beira-Mar Norte. A tão esperada obra marca uma nova fase para a cidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa obra histórica que está quase, pontapé inicial, agora na tela do Tá Na Hora Santa Catarina. Um novo capítulo para Florianópolis. No dia em que a cidade completa 353 anos, começa a sair do papel um dos projetos mais esperados da capital. A instalação da pedra fundamental, um ato simbólico que marca o início das obras, dá o primeiro passo para a construção do Parque Urbano e da Marina. Essa é uma obra esperada há muitos anos. Junto com a empresa que ganhou a concessão, a JL Construções e a Prefeitura, nós fizemos um trabalho grande para licenciar ambientalmente.
fizemos todo o licenciamento, é uma obra 100% privada, não há dinheiro da prefeitura, mas a cidade vai ganhar um parque urbano equivalente a 4 vezes o nosso parque de coqueiros aqui. São 140 mil metros quadrados de parque público para todos poderem usar. O Parque Urbano e a Marina da Beira-Mar Norte prometem transformar a relação da cidade com o mar. O espaço deve ganhar novas áreas de lazer, convivência e mobilidade. A inauguração da pedra fundamental marca o início oficial das obras. A partir de agora será feito a base do novo espaço, que é justamente a colocação das pedras no fundo do mar. Elas vão servir de sustentação para o futuro parque. Esse planejamento já vem de 5 anos, né? Então a obra está bem planejada. Nós vamos iniciar aqui pela área do Trapiche, vamos fazendo paulatinamente para que não haja muita interferência na vida do dia a dia das pessoas que utilizam essa orla. Então, à medida que nós formos desenvolvendo a forma de aterro que nós vamos fazer, nós vamos avançando. Com investimento de cerca de 350 milhões de reais, o projeto deve impactar o turismo e a economia da capital. A ideia é criar um espaço mais acessível, com áreas verdes e novas opções de lazer para moradores e visitantes. E a nossa expectativa é de nós termos um empreendimento de 440 mil metros quadrados, né? Onde 140 mil vão ser um parque público, para que as pessoas possam se divertir e ter um momento de lazer mais adequado nessa região da cidade hoje que está super adensada, né? Então a nossa ideia realmente é proporcionar um equipamento de melhor qualidade para quem vem visitar essa região de Florianópolis. A obra deve ser entregue em etapas. Quando estiver pronto, o espaço promete retomar a forma como Florianópolis se relaciona com a beira-mar. Agora a gente vendo aí as imagens, né, do croquis, a imagem IA, enfim, mostrando tudo como é que vai ficar lindo demais, né? E é uma obra muito esperada por todos aqui, pelo Estado, né? Que bom que a pedra fundamental já está colocada e agora só vai, e assim a gente espera, né? Pesquisar antes de abastecer nunca foi tão importante. O Procon de São Bento do Sul acaba de divulgar um novo levantamento. E a diferença de preços entre os postos da cidade assusta. Vamos conversar com o Renato? Ele tem todos os detalhes para a gente desta pesquisa. E Renato, qual é que é a variação por aí? Você me disse, assusta. Agora eu quero entender tudo. Manda ver daí, o microfone é seu, a informação é sua. Novamente, boa noite. Novamente, ótima noite para você, viu, Tiago? Pois é, uma variação muito grande entre os postos que foram pesquisados na última sexta-feira na cidade de São Bento do Sul, no Planalto Norte. Essa pesquisa que foi feita após aquela greve dos caminhoneiros que foi realizada em várias cidades aqui da região norte e também em outros municípios de Santa Catarina. A gente preparou um telão para o pessoal de casa que está agora nos assistindo entender a diferença de preço entre o litro da gasolina nesses postos que foram pesquisados. E aí a gente já traz aqui essa diferença muito grande. A gasolina comum, o litro mais barato foi encontrado a R$ 5,89. O mais caro, a R$ 6,69. Um valor alto, viu? A gasolina aditivada, preço mais barato por litro, R$ 5,89. Mais caro, R$ 6,89. O etanol também com preço bem variado. Por lá, o mais barato, R$ 6,79 o litro, e o mais caro, R$ 7,89. Portanto, pesando no bolso do consumidor. O diesel S10, mais barato, R$ 6,89 o litro, e o mais caro, R$ 7,89. E uma dica importante do Procon, Tiaguinho, é o seguinte: se você vai abastecer, tem que procurar aquele posto com o preço da gasolina mais ou menos baixo. Também não deve procurar aquele que está com valor muito baixo, porque muitas vezes a gasolina é aditivada e o barato vai sair muito caro. Não deixe também para abastecer quando o carro estiver já com o tanque na reserva. Isso pode prejudicar o desempenho do veículo e você vai gastar ainda mais na hora de colocar a gasolina no tanque do seu veículo, pois vai ter que colocar uma grande quantidade, já que estava na reserva.
Agora, se o valor do litro do combustível, seja ele gasolina ou ainda etanol, estiver acima do que é permitido, a orientação é chamar a polícia, registrar uma denúncia no PROCON da sua cidade e também na Promotoria do Consumidor. Dicas importantes para vocês que estão nos acompanhando aqui na tela do Tá Na Hora. Volto com você no estúdio, Tiaguinho. Boa, Renato, é isso. Não dá para doer no bolso, né? E dói, porque você vê ali são centavos, mas você por conta de cada litro e quantas vezes você abastece no mês, dá uma grande diferença no fim do mês. Boas informações aí do Renato, daqui a pouquinho ele está de volta. Agora, 6h55, esquema criminoso em família, viu? A Polícia Civil realizou uma operação contra uma quadrilha que teria causado um prejuízo de mais de R$1,5 milhão no Vale. Vamos chamar a Nath para essa conversa, para trazer todas as informações para a gente? Nath, é família do crime por aí, é isso? Novamente, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Hora. Para quem não lhe viu ainda, a Nath já esteve conversando conosco, retorna agora com essa informação. Família do crime. Conta aí, Nath. Exatamente isso, Tiaguinho. Boa noite para você e a todos que estão nos assistindo novamente. E essa operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira pela Polícia Civil aqui de Blumenau. E aí, o principal alvo dessa investigação justamente é uma família que atuava com estelionatários, né? Atuava cometendo o crime de estelionato, um prejuízo de mais de R$1,5 milhão e ao todo 12 ordens judiciais foram cumpridas, 10 de mandados de busca e apreensão e 2 pessoas então foram presas. Essas ações aconteceram aqui em Blumenau, em Balneário Camboriú, em Indaial e também em Ascurra. 7 integrantes da mesma família estão envolvidos nessa associação criminosa. E aí, o que eles faziam, né? Como funcionava o crime na prática? Primeiro, eles usavam empresas de fachada para emitir boletos, notas fiscais sem lastros. E depois, daí, eles vendiam, então, esses arquivos, né? Essas notas, para empresas de antecipação de recebíveis. As prisões de hoje foram de pai e filho. O pai foi capturado aqui em Blumenau e o filho, ele tentou fugir para o Paraná, para o estado do Paraná, mas ele foi detido em São José dos Pinhais pela Polícia Militar de lá. Depois, claro, né, desse trabalho de investigação. E aí os materiais apreendidos, como celulares, computadores, documentos desses 10 mandados de busca e apreensão nessas cidades aqui de Santa Catarina, agora eles vão passar por uma análise da uma perícia da Polícia Científica, e aí os investigados vão responder primeiro por estelionato e também por associação criminosa. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Tiaguinho, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath. Parece até piada, né? Mas é aquela máxima, né? O fruto não cai longe do pé, né? Infelizmente, a criação foi essa. Tá aí, ó. Família do crime. Obrigado, Nath. Um projeto de lei em Santa Catarina pretende reforçar a proteção de mulheres em risco e distribuir spray de pimenta de graça. A proposta já avançou na Assembleia Legislativa e deve ser votada nesta semana. Em Brasília, uma iniciativa parecida também começa a caminhar. Vamos entender melhor na reportagem do Kaique Guede e do Dionei Pacheco. Rodou. Durante uma ameaça, segundos podem fazer a diferença. É nesse intervalo entre o perigo e a chegada da ajuda que um projeto de lei em Santa Catarina pretende agir. A proposta prevê a distribuição gratuita de spray de pimenta para mulheres que estejam sob medida protetiva ou em situação de vulnerabilidade. O que é a ferramenta? É um extrato vegetal, que muito popularmente se fala extrato de spray de pimenta, para que ela possa ter na sua bolsa quando ela está sob uma iminente ameaça. E num caso de um ataque inusitado, severo, que ela não tem a mesma força que um homem para se defender, ela possa ter essa ferramenta para, de repente, conseguir se esquivar desse ataque e salvar sua vida. O texto já foi aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Segurança Pública. A proposta deve ser votada em plenário nesta semana, durante as sessões da Alesc itinerante em Curitibanos. Na prática, o spray de pimenta é considerado um instrumento de menor potencial ofensivo, mas o uso exige orientação. Elas têm que estar conscientes que este spray ele é para defesa e não para ataque. Essa é a grande diferença. Então, quando eu tenho uma ferramenta e ao momento em
que eu vou ser atacada, ao momento que eu vou me tornar vítima, eu posso repelir essa injusta agressão para sair correndo e pedir ajuda, aqui está o ponto diferenciado, aqui está a grande diferença. E aí é o uso legítimo do spray de pimenta. Eu já me comprometo aqui, enquanto guarda municipal e secretária de segurança, para aquelas mulheres, caso seja autorizado, que quiserem fazer uso, que elas passem por uma capacitação com a gente, porque tem que ter uma técnica para usar esse tipo de equipamento, né, para sua defesa. Então não é só chegar a usar, tem que ver questão de vento, tem que ver, pode ficar até ser uma situação contra a própria pessoa se não souber usar. No centro desse debate há histórias que muitas vezes não aparecem. Diversas mulheres ainda vivem sob ameaça constante e precisam adaptar a rotina para se protegerem. O projeto de lei tenta oferecer uma resposta imediata, mas especialistas lembram que nenhuma medida isolada resolve o problema. Elas ganham força quando compõem uma rede de proteção. A medida protetiva de urgência, a fiscalização da medida protetiva de urgência, que aqui é feita pela Rede Catarina, o botão de pânico, que é feito, né, instalado pela Polícia Militar. Então, às vezes, a mulher pode pensar, botei o spray de pimenta, tenho ele comigo, isso resolve 100%. O elemento surpresa que é feito pelo agressor, isso também é algo muito forte. Então, não é só o spray de pimenta que dá 100% de segurança para as mulheres. O tema também ganha espaço no cenário nacional. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a venda de spray de pimenta para mulheres como forma de defesa. No caso desse projeto, o acesso seria liberado para todas as mulheres, inclusive aquelas que não estão em situação de risco. O texto agora segue para análise do Senado. Bom, e se está repercutindo nacionalmente, não tem por que não falarmos também aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente recebe o Piara Bosque aqui conosco, nosso comentarista, para falar sobre essa questão. Spray de pimenta, como é que você vê essa movimentação política em prol aí de assegurar as mulheres, né, de formas mais efetivas, enfim, como é que você avalia tudo isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiaguinho. Bem-vindo ao Tá Na Hora. Boa noite todo mundo em casa. Então, é um movimento da classe política também, se somando nesse esforço para reduzir essa questão da violência contra a mulher, do feminicídio. Então, no âmbito da Assembleia Legislativa, com o projeto do deputado estadual Alex Brasil, do PL, que já passou para a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças, são as duas mais fortes do Parlamento Estadual, tem que ser votado em plenário, tem todo um trâmite para ser completado, mas está avançando bem, é dar uma segurança, alguma medida de segurança maior para as mulheres que já são vítimas de violência, ter alguma medida protetiva. Então, ela vem nesse sentido. Não pode ser visto, como até os especialistas falaram na reportagem do Kaique, como uma solução. E aí vem em Brasília uma outra medida, aí no âmbito do Congresso, também tem um caminho para percorrer, em que é diferente. No caso do Estado, é entregar às mulheres gratuitamente, essas mulheres que são vítimas de violência e que são alvos já caracterizados. No caso do Congresso, é uma liberdade geral para que as mulheres possam comprar. É uma matéria que tem um apelo, é importante essa sensação de segurança, mas não pode deixar de lado também as outras discussões que envolvem a educação. Por que talvez neste momento da história os homens estão tão violentos? E a gente tem que continuar de olho nisso, com todas as medidas, do spray de pimenta, mas também lá na base. Piara, agora vou aproveitar que você está aqui rapidamente. Teve candidato desistindo de concorrer à presidência da República, é isso? Então, Tiaguinho, eu trouxe aqui o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ele desistiu, anunciou hoje para o PSD, para o presidente nacional Gilberto Kassab, que está fora daquela disputa interna do partido, que também tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sobre quem vai ser o nome do PSD, que ia ser anunciado agora dia 25. Ele era o favorito, já tinha gente dizendo que ia ser ele mesmo, e ele anunciou porque o cenário eleitoral no Paraná ficou muito ruim com a candidatura do Sérgio Moro contra o grupo político dele, ele vai ficar lá para cuidar da base. E isso afeta Santa Catarina, porque a candidatura de Ratinho Júnior é o grande esteio da pré-candidatura ao governo de João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Falamos com ele agora há pouco, ele disse que se for Ronaldo Caiado, é um líder. Se for Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é mais para o centro, menos para a direita, ele está fora do jogo. E eu tenho um convite para todo mundo agora para falar de política, para continuar falando de política. A partir das 8h30 da noite agora tem o nosso SCC
o Piara, o podcast que reúne a política de Santa Catarina. E a gente tem falado bastante das pré-candidaturas da direita, da centro-direita de Santa Catarina. Hoje vamos falar um pouquinho da esquerda. Então eu estou trazendo ao vivo Fabiano da Luz, deputado estadual e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, do PT, e também o Paulo Wessel, que é superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina, já foi prefeito de Brusque, já foi deputado estadual. Vamos ver para onde vai a esquerda e como ela pretende ir. O convite está feito, Thiaguinho. Promete. 8h30, então, todo mundo ligado aqui no nosso SCC SBT. No YouTube do SCC SBT. Do YouTube, exatamente. E lembrando que quem quiser saber mais informações é só passar no portal upiara.sccsbt, SC10, ou melhor, scc10.com.br. Tá lá, upiara.scc10.com.br. Feito o convite, né? Tá lá. Piara, vou estar ligado contigo em casa lá, hein? Acompanhando. Chegar em casa, vou estar acompanhando. Boa. Valeu, Piara. Amanhã tem mais dele. O Piara Bosque com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, no SCC Meio Dia. O comentário político é com ele. Credibilidade, qualidade aqui na tela do SCC SBT. A Praça Pio XII, localizada no coração de Florianópolis, foi demolida no final do ano passado. Eu estava lá e acompanhei tudo o que aconteceu. A estrutura foi derrubada sem nenhuma definição sobre o destino do espaço. Agora tem novidade sobre o futuro da praça. A Érica Garda, que vai nos atualizar. Olha, Érica, eu tive aí não chega a 2 meses atrás, porque tinha um problema de lixo, enfim, acumulado, ninguém sabia o que ia acontecer, demoliram, ficou por isso mesmo. Agora eu espero que tu me traga uma notícia boa, Érica. O que vai acontecer? Atualiza a gente aí nessa praça que está no centro, no coração aí da nossa capital. É contigo a informação, Érica. Oi, Tiago. Boa noite mais uma vez para ti, para os nossos amigos de casa. Eu, o cinegrafista Sérgio Rosa, estamos aqui na Felipe Schmidt, que fica aqui em frente à Praça Pio XII. Então, moradores, comerciantes já tinham feito, né, esse pedido da revitalização da praça. Como tu comentaste, então, o pessoal da prefeitura veio para cá, fez a demolição ali do espaço e, inclusive, eu lembro, Tiago, quando tu veio para cá, tinha a questão dos tapumes somente em alguns lugares. Então, às vezes, moradores em situação de rua vinham para cá, faziam uso de droga, enfim. E agora, então, a prefeitura veio para cá e colocou tapumes, então, em toda essa estrutura, o que acaba, né, dificultando o acesso dessas pessoas no interior da praça. E a boa notícia, então, é que a prefeitura abriu o processo de concessão, ou seja, as empresas vão poder participar desse processo, né, da licitação para cuidarem dessa praça numa atividade mínima que deve durar cerca de 35 anos. Como é que vai funcionar esse processo, então? Ele vai ser realizado via sessão de disputa de valores no dia 17 de abril, já está logo aí, através do pregão eletrônico sobre o critério de maior lance. O valor mínimo, então, é superior a R$2 milhões. E como eu falei, a empresa que vencer a licitação deve atuar aqui, construir uma nova praça, fazer a revitalização do lugar, fazer também um estacionamento subterrâneo com cerca de 208 vagas e também monitorar toda a situação aqui ao redor por cerca de 35 anos. Como a gente comentou, esse é um pedido que já vem sendo feito há muito tempo por moradores, comerciantes aqui da região, que fica bem no coração aqui de Florianópolis, para quem não conhece. Muitas pessoas passam por aqui, pedestres também. Então, a ideia é ter um lugar que sirva de lazer e que também traga essa questão da segurança para quem transita, para quem vive por aqui. Tiago, a gente volta então com essas boas notícias. Tapumes por aqui. Tem também até a questão de um arame farpado que foi colocado ali na estrutura, justamente para proteger esse local, esse ambiente, até que não saia, então, e não comece o trabalho da empresa que vencer a licitação. Eu volto contigo, Tiago. Boa, Érica. Obrigado aí pelas informações. Verdade. Boa notícia, então, porque estava complicada a situação. Estava pior do que estava, né? Estava pior do que estava. Então, obrigado aí pelos detalhes. E uma novela terminando, né? Agora a gente aguarda ainda outra novela que é a Antiga Rodoviária. Os capítulos não tem fim. É uma temporada atrás da outra. Essa pelo menos encerrou. Agora a gente aguarda os próximos capítulos da construção do local, que vai ficar bonito, deve ficar e vai colaborar com todo mundo ali. Agora 7h08, um levantamento divulgado pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e também pela Conab. A Companhia de Abastecimento acendeu um alerta sobre o custo da alimentação no país, em especial na capital de Santa Catarina. Em Florianópolis, os trabalhadores estão entre os que mais precisam dedicar horas de trabalho para conseguir comprar comida. É isso mesmo. Quer entender melhor? Confira na reportagem.
Na hora de comprar, IESA escolhe a qualidade, mas principalmente se preocupa com o preço de cada produto. Cada vez que a gente vai no mercado ou em uma feira fazer uma compra, você percebe que sempre está aumentando cada compra que você faz, você vê que tem um aumento bem considerável. Empregada doméstica, ela tem 4 filhos e precisa organizar bem as finanças para fazer a renda dela e do marido suprir as necessidades da família. Precisa calcular bastante. Geralmente tem que ser tudo na ponta da caneta para poder dar certo ali no final do mês. Para conciliar moradia, compras do mês com o salário, às vezes não dá. Essa realidade é reflexo do aumento da cesta básica. Aqui em Florianópolis, por exemplo, um trabalhador assalariado compromete mais da metade da renda mensal só com comida. Já não tem mais nada a preço de banana, até porque ela é um dos itens da cesta básica que mais acumulou alta nos últimos meses. Produtos como arroz, feijão, trigo e carne foram os que mais subiram em fevereiro. Isso coloca Florianópolis como a 3ª capital mais cara do país. Ou seja, o trabalhador que recebe um salário mínimo de R$ 1.621 precisa trabalhar 108 horas do mês para garantir os alimentos básicos. Esse comprometimento realmente é significativo, principalmente da renda daqueles que possuem os menores salários, né? As menores rendas, ou de aposentadorias, pensões ou rendas advindas do trabalho. Certamente, essa é uma preocupação no que diz respeito à segurança alimentar e deve ser um motivo de atenção local, né, e mesmo no Estado em relação à segurança alimentar da população. O Diese ressalta que os preços da maioria dos produtos dependem de questões climáticas e o cenário de instabilidade internacional aumenta a falta de perspectiva sobre a queda dos preços. Por isso, cabe ao consumidor organizar as contas e saber para onde está indo o próprio dinheiro. No nosso orçamento, nós temos 3 categorias de gastos. Aqueles gastos que nós podemos substituir, então, por exemplo, se eu vou almoçar todos os dias no restaurante ao lado do meu serviço, talvez se eu levar uma comida de casa eu consiga economizar um dinheiro, mas também tem aqueles gastos que nós não conseguimos substituir, mas podemos reduzir. Por exemplo, energia elétrica, conta de água e por aí vai. É pensar em quais atitudes no dia a dia que eu posso ter para reduzir esses gastos que eu não consigo substituir. E, por último, olhar no orçamento quais são aqueles gastos que eu posso, de fato, cortar do meu orçamento para conseguir dar conta de tudo no fim do mês. E é justamente por isso que o registro das despesas ele é muito importante, para você ter essa clareza do que você deve fazer no seu dia a dia para conseguir fazer com que os seus gastos fiquem dentro da renda que você possui. Ou ainda, seguir as dicas da dona Sueli. Tem que procurar o mais em conta, o local que vende mais barato. Tem que pesquisar. E principalmente pegar as coisas de temporada, né? E diminuir muito o consumo de carne, que foi o que subiu demais. Tem que trocar por ovos. Tem que rebolar, quebra-cabeça, estratégia, porque não é fácil. Na reportagem mostra muito bem com os valores ali, né, com porcentagem, a dificuldade que o trabalhador tem para comprar o básico. Parabéns aí pela reportagem, a Grazi, o Dionei, toda a nossa equipe da edição aqui. Agora, 7h12. Vem comigo, Oliveira, porque Chapecó sancionou uma nova lei para incentivar o empreendedorismo feminino. A iniciativa amplia o apoio a mulheres que querem abrir ou fortalecer o próprio negócio. O repórter Felipe Basso tem todas as informações, todos os detalhes, e você vai ver agora. A lei que cria o Programa Municipal de Empreendedorismo Feminino foi sancionada durante o lançamento da 2ª edição do Chapecó com Elas, no auditório da Prefeitura. O objetivo é oferecer capacitação, incentivar a inovação e facilitar o acesso ao crédito. Uma das novidades é a criação de uma linha de microcrédito de até R$10 mil. Neste caso, a Prefeitura vai subsidiar os juros e as empreendedoras devem pagar apenas o valor emprestado, parcelado em até 24 vezes. Nos próximos dias, ainda será definida a instituição financeira responsável pela operação, além dos critérios de seleção. São dados do Sebrae que hoje o Grande Oeste são 37,9% dos negócios liderados por mulheres. Então isso mostra assim um crescimento que a gente vem tendo aqui na região e a gente entende que nós precisamos andar de mãos dadas com essas mulheres. Tem uma demanda latente, emergente em Chapecó, tem vários grupos de mulheres sendo formados e desde o ano passado a gente criou um projeto, melhorou o que tinha que melhorar naquele projeto inicial e agora a gente está melhorando ainda mais, tem uma pegada bastante inovadora esse ano. A gente está
está trabalhando tanto com as mulheres que já têm CNPJ, com as mulheres que não têm CNPJ, mas têm uma habilidade e uma ideia. As interessadas podem buscar mais informações pela internet ou ir diretamente na Prefeitura de Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Agora 7h14. O recado agora é para você, mulher que sonha em empreender. Esta semana acontece uma rodada de eventos gratuitos em Balneário Camboriú, mas é necessário fazer a inscrição. Vamos entender melhor? A Cris Pinheiro chega para explicar tudo certinho para você. Vai daí, Cris. É necessário fazer a inscrição sim, até porque a programação é totalmente gratuita, com vagas limitadas, então é bem importante que você faça a sua inscrição por esse WhatsApp que vai aparecer na sua tela, que é o 47-9105-2900. Olha, o evento é presencial, mas se você não puder ir, você pode acompanhar online. Começou hoje, segue até sexta-feira, dia 27, a Semana da Mulher Empreendedora, na programação palestras, workshops, atividades gratuitas para as mulheres que desejam empreender. Esta é a segunda Semana da Mulher Empreendedora que acontece em Balneário Camboriú. Está sendo realizada no Centro de Treinamento Comunitário que fica no bairro das Nações. Inclui, como eu falei, palestras, workshops voltados ao desenvolvimento de competências e técnicas comportamentais e também para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer os seus negócios. As atividades são realizadas todos os dias, até sexta-feira, como eu falei, das 8h30 da manhã até às 11 horas da manhã. Entre os temas abordados, tem um bastante em alta, viu? O mercado empreendedor para mulheres 40-50 mais. Gostou? Deseja empreender ou fortalecer os seus negócios? Então não perca esta oportunidade, porque as atividades são todas gratuitas. Anote novamente o WhatsApp para você fazer a sua inscrição. É o 47-9105-2900. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. Coisa linda, né? A Cris sempre simpática, dando uma informação pra gente aí. Agora, 7h16, eu já te faço a pergunta, sempre eu faço, né? Tá na hora, Santa Catarina, eu pergunto, você já passou no SCC10, nosso portal da notícia de Santa Catarina hoje? Ainda não? O que tu tá esperando? Tem muita informação, muita coisa boa por lá, credibilidade, qualidade, como essa aqui, ó. As comportas da barragem de Itaió, no Alto Vale do Itajaí, foram fechadas nesta segunda-feira como medida preventiva para controlar o nível do rio diante da previsão de chuva intensa nos próximos dias. A ação da Defesa Civil busca manter o rio próximo de 5 metros e também leva em conta o período de colheita nas áreas de arroz, garantindo mais segurança para produtores e moradores da região. Você encontra tudo também, mais informações, é claro, no nosso portal SCC10. Mais uma aqui, ó, sancionada a lei que libera a venda de remédios em supermercados. É o projeto de lei aprovado no Congresso que permite essa venda, mas não de forma livre, viu, nas prateleiras. Para isso, os estabelecimentos precisarão ter uma farmácia completa dentro do local, com espaço separado e seguindo todas as exigências sanitárias. Além disso, será obrigatória a presença de um farmacêutico durante todo o funcionamento. E os remédios não poderão ficar disponíveis em gôndolas comuns, devendo ser armazenados de forma controlada. Medicamentos que exigem receita continuarão sujeitos a regras mais rigorosas. A proposta tem como objetivo facilitar o acesso da população a medicamentos, especialmente em cidades menores, mas também gera preocupação com o possível aumento da automedicação e riscos à saúde pelo uso inadequado. Mais informação lá no SCC10. Vamos ver como é que fica o tempo nessa terça-feira? Está chegando a previsão do tempo. Pois então, nesta terça-feira, o ciclone e a frente fria se deslocam rapidamente para o oceano, mas ainda mantém o transporte de calor e umidade em direção a Santa Catarina. Com isso, há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e a noite, principalmente nas regiões do Planalto Norte e Planalto Sul. As temperaturas diminuem em relação a hoje, tá? Com máximas chegando aos 32 graus no Grande Oeste e no Vale do Itajaí, enquanto nas demais áreas não deve passar dos 30 graus
mas também temperatura alta. Vamos dar uma olhadinha aqui nas regiões? Ó, no oeste, máxima de 29, mínima de 16. Aqui pela serra chega a 26. No vale, temperatura um pouco mais alta, 30 graus, como no norte também. Aqui no litoral, possível pancadas de chuva, 29 graus de máxima e 27 graus no sul. Agora, Oliveira, vem comigo aqui para a gente passar por algumas cidades, já agradecendo o pessoal que está ligado com a gente pelo estado todo, ligado no Tá Na Hora Santa Catarina, Braço do Norte, querida Braço do Norte, 26 graus de máxima, chuva por lá, qualquer momento do dia. Jaraguá do Sul, obrigado pelo carinho, Jaraguá do Sul, 28 graus, Xaxim lá no oeste, 28 também, Correia Pinto, 27 graus e Santo Amaro da Imperatriz, aqui na Grande Floripa, 27 graus. São as cidades que a gente separou para você para esta terça-feira, então já se programe. E claro que amanhã a gente volta com mais previsão do tempo aí já para quarta-feira. Vamos fazer um intervalo e você vai ver a seguir novidades sobre as áreas de escape da Serra Dona Francisca no norte do estado e muito mais, é claro, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. É rápido o intervalo, a gente já volta, não sai daí. Aqui é rapidinho, é muita informação para você no Tá Na Hora Santa Catarina 722. Em Blumenau, a Secretaria de Serviços Urbanos está recuperando a margem direita do rio Itajaí-Açu, entre o Clube Náutico América e a Ponte Adolfo Konder, após atos de vandalismo com pichações registrados nessa semana. O trabalho inclui limpeza completa do local, a preparação da superfície e a aplicação de tinta especial anti-pichação para evitar novos danos. A gente continua por aqui, 7h23. Quem trafega pela Serra Dona Francisca sabe que o trecho exige atenção redobrada, especialmente dos caminhoneiros. Mas uma solução aguardada há décadas está perto de virar realidade. As obras das primeiras áreas de escape de Santa Catarina estão quase concluídas. Renato Santos, notícia boa então aí chegando pra gente, é isso? Exatamente isso, viu, Tiaguinho? São obras que já eram aguardadas há muitos anos pelos catarinenses, principalmente aqueles que residem aqui no norte do estado. Essas obras estão acontecendo em um trecho, na verdade em dois trechos da SC 418, ali na Serra Dona Francisca. São duas áreas de escapes que vão ajudar os caminhoneiros a terem muito mais segurança quando trafegarem ou transitarem ali pelaquela rodovia estadual. As obras ali já chegaram a 75% de execução. A estimativa é que elas sejam entregues para a população no mês de junho de 2026. Inicialmente estava previsto investimento de 35 milhões de reais, mas já foram investidos ali cerca de 43 milhões de reais. Na malha asfáltica, construção de duas áreas de escapes, diga-se de passagem, as primeiras aqui de Santa Catarina. Esses dispositivos que foram inspirados nas áreas de escapes lá da BR-376, que liga o Paraná ao estado de Santa Catarina. E para quem não sabe, viu, Tiaguinho, essas áreas de escapes que foram feitas lá na BR-376 foram projetadas por um joinvilense, um trabalhador que perdeu o filho em um acidente de trânsito, mostrou o projeto na época para o antigo governador do Paraná e elas foram instaladas ali naquela rodovia. E agora, diante de tantos acidentes na SC 418, dispositivos como esses também estão sendo construídos aqui no norte do estado. Sobre o assunto, nós conversamos com o engenheiro responsável pelas obras. Nós estamos com o quilômetro 17 praticamente pronto e agora estamos com as últimas duas detonações no quilômetro 15. Uma vai ser meados do final de março e outra até o dia 15 de abril. Nós vamos respeitar aí o feriado da Páscoa para não atrapalhar o trânsito na região. E daí nós atacamos a terraplanagem do quilômetro 15 também. Pois é, essa rodovia que é importante para o escoamento agrícola aqui da região e também para a produção de móveis e madeira, já que a região Planalto Norte é considerada, tem, na verdade, o maior polo moveleiro do Brasil. Retorno com você aí no estúdio. Renato, por todas as informações, um bom descanso para você e até amanhã, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Grande Renato, trazendo tudo para a gente aí. 7h26, nós vamos falar agora de uma decisão importante que mexe com a estrutura administrativa de Indaial, no Vale do Itajaí. A Justiça derrubou uma regra que regulamenta a nomeação para cargos públicos.
Vamos chamar a Nath Oliveira, está ao vivo com a gente, trazendo todos os detalhes. Nath, o que muda agora? Vem daí. Então, Tiaguinho, a partir de agora, o critério de moradia em Indaial não é mais uma barreira para aquelas pessoas que são convidadas para ocupar cargos do primeiro escalão do governo municipal. Isso porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou inconstitucional uma lei orgânica na cidade que dizia o seguinte, que para se tornar secretário municipal ou diretor de alguma pasta da prefeitura, precisava obrigatoriamente morar em Indaial. Agora, isso não é mais necessário, isso porque então a Justiça entendeu que essa exigência de precisar morar na cidade, ela limita o acesso enfim, né, esses cargos públicos de forma indevida e fere princípios da Constituição. Então, na prática, o que muda agora, né, Tiaguinho? Primeiro, que qualquer cidadão brasileiro acima dos 18 anos de idade, que tem ali os seus direitos políticos, também não tem antecedentes criminais, ele pode ser, sim, convidado para ser um secretário ou um diretor da Prefeitura de Indaial e de outras cidades também. Então, a Câmara de Vereadores de Indaial informou que ainda não foi comunicada oficialmente dessa decisão, mas que, claro, né, que agora vão precisar se readequar, vão precisar alterar a legislação. E esse movimento a gente está vendo em praticamente quase todo o estado, né, porque Indaial faz parte de um grupo de pelo menos 6 municípios que até agora, então, mudaram essa regra, incluindo Joinville, Camboriú e Laguna. E aí que tiveram, então, esses trechos dessas leis alterados para garantir que, se você for convidado, então, para ser um secretário ou um diretor da prefeitura, você pode, então, você não precisa necessariamente morar lá naquela cidade. Tiaguinho, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath. Bom descanso para você e até amanhã. Nath trazendo tudo para a gente, tudo que é informação lá direto de Blumenau. O Hospital Santo Antônio, em Blumenau, inaugurou o Quarto Sonhos na Pediatria, um espaço revitalizado que faz parte do projeto Acolha um Quarto, Conforte Vidas, voltado à humanização do atendimento infantil. O ambiente foi inspirado em sentimentos e contou com recursos arrecadados em ações beneficentes, além de integrar a reforma de outros espaços da ala pediátrica, tornando o local mais acolhedor para os pequenos em tratamento. Que coisa linda, né? Quarto dos Sonhos. E a gente vai encerrando, tá na Hora Santa Catarina de hoje, é claro, de que jeito? Com imagens da nossa capital, aniversariante do dia, 353 anos, parabéns Floripa! Na tela para você, a nossa ponte Hercílio Luz, símbolo de todos os catarinenses, símbolo da nossa capital. Parabéns a todos que nesse momento estão ligados com a gente. Olha outro ângulo da nossa ponte, que coisa linda, que lindas imagens. Olha, Floripa é linda de qualquer ângulo, de qualquer jeito. Se você vem em qualquer canto da ilha, qualquer canto de Floripa, no continente, tudo é bonito. E a gente se orgulha muito disso tudo, né? Para você, ligado com a gente, um beijo no coração. Amanhã, 6h15, um encontro marcado com você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Parabéns, Floripa!